E se a fama, o dinheiro e aplausos intermináveis não fossem o objetivo, mas sim o começo do fim? Eles tinham talento, eram admirados, seus rostos eram conhecidos em todo lugar, e suas vidas pareciam inatingivelmente perfeitas para muitos. Mas por trás das luzes brilhantes dos holofotes, uma história completamente diferente se desenrolava. Uma história de solidão, dor interior e uma batalha silenciosa contra o álcool. Isso aqui não é fofoca nem exagero, é a verdade nua e crua sobre pessoas que tinham tudo e ainda assim perderam tudo. Neste vídeo, daremos uma olhada em 7 das personalidades mais conhecidas que deixaram marcas profundas, especialmente no público europeu. Artistas, músicos e ícones, cujos nomes se tornaram imortais, enquanto suas vidas se desfaziam lentamente. Fique até o final, pois cada uma destas histórias mostra de forma chocante como o brilho e o abismo às vezes estão próximos. 1. Amy Winehouse. Amy Winehouse não era apenas uma cantora. Ela era uma voz que parecia vir de outra época, rouca, vulnerável e cheia de verdade. Com seu penteado inconfundível e suas canções implacavelmente honestas, ela se tornou um ícone, especialmente na Europa, onde sua música marcou uma geração inteira. Músicas como Back to Black a tornaram mundialmente famosa, mas a fama não veio sozinha. Enquanto milhões celebravam sua voz, Amy começou a se despedaçar internamente. Desde jovem, ela recorreu ao álcool, muito antes do grande sucesso. Com o aumento da fama, a bebida não diminuiu, mas aumentou, tornando-se uma companhia constante contra o medo, a solidão e o vazio espiritual. O público viu sua queda em tempo real. Cada recaída, cada show em que ela mal conseguia parar em pé, virou espetáculo midiático. Por trás das manchetes, porém, havia uma mulher que tentava desesperadamente lidar com sua própria dor. Várias internações para desintoxicação, promessas a si mesma e aos fãs, mas o vício não a soltava. Em 23 de julho de 2011, Amy Winehouse foi encontrada sem vida em sua casa em Londres. As investigações revelaram intoxicação alcoólica. Seu nível de álcool no sangue estava muito acima do limite permitido. Ela tinha apenas 27 anos. Amy deixou músicas que tocam até hoje e uma lembrança chocante de que talento e fama não protegem contra demônios internos. Jim Morrison. Jim Morrison era mais do que apenas um roqueiro. Ele era um símbolo de rebeldia, liberdade e tormento interior. Como o carismático vocalista do The Doors, ele fascinou especialmente o público europeu com sua poesia sombria e presença de palco imprevisível. Mas quanto maior a fama, mais Jim entendia o controle de sua própria vida. O álcool não era para ele um excesso ocasional, mas um companheiro diário, fonte de inspiração e, ao mesmo tempo, seu veneno lento. Prisões, escândalos e apresentações caóticas se acumulavam, enquanto sua luta interna se tornava cada vez mais visível. Em 1971, ele se retirou para Paris, na esperança de escapar da pressão. Mas foi lá que ele foi encontrado morto em sua banheira em 3 de julho, com apenas 27 anos. Sua morte o transformou em lenda, mas também em um aviso de que gênio e autodestruição muitas vezes estão assustadoramente próximos. 3. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix era considerado um prodígio musical, um guitarrista que mudou o som do rock para sempre e foi reverenciado como um mito, especialmente na Europa. No palco, ele parecia intocável, quase sobre-humano, mas fora dos holofotes, ele vivia no limite. O álcool fazia parte de sua rotina diária, assim como as drogas, uma mistura perigosa que enfraquecia cada vez mais sua percepção e controle. A pressão constante para atender às expectativas e ser ilimitado criativamente mal lhe dava espaço para a recuperação. Na noite de 18 de setembro de 1970, após forte consumo de álcool, Hendrix tomou pílulas para dormir, perdeu a consciência e sufocou durante o sono. Ele tinha apenas 27 anos. Deixou para trás uma música que ainda soa moderna hoje, e a amarga constatação de que nem mesmo um gênio extraordinário é uma armadura contra a autodestruição. 4. John Bonham. John Bonham era o coração rítmico do Led Zeppelin, potente, intransigente e, para muitos, o melhor baterista de sua época.
Suas batidas impactantes moldaram o som de toda uma era do rock e transformaram a banda em lenda também na Europa. Mas por trás dessa aparente força, escondia-se um homem que mal suportava a enorme pressão da fama e das turnês intermináveis. O álcool se tornou um hábito para Bonham, depois uma dependência. Em 24 de setembro de 1980, ele bebeu uma quantidade letal de álcool em poucas horas. Durante a noite, ele sufocou em seu próprio vômito enquanto dormia e morreu com apenas 32 anos. Com sua morte, não apenas uma pessoa se desfez, mas o próprio Led Zeppelin. A história de Bonham mostra como até mesmo um ícone pode ser destruído rapidamente por um inimigo silencioso e subestimado. Dolores O'Riordan era a voz inconfundível da Europa, frágil e poderosa ao mesmo tempo. Como vocalista do The Cranberries, ela tocou milhões de pessoas com canções como Zombie e se tornou um ícone musical. Mas por trás dessa voz clara, escondia-se uma luta interna de anos. A fama não lhe trouxe paz, mas sim intensificou seus problemas emocionais. O álcool se tornou um companheiro perigoso para Dolores, um meio de lidar com a pressão e a solidão. Em 15 de janeiro de 2018, ela foi encontrada morta em um quarto de hotel em Londres. As investigações revelaram que o álcool desempenhou um papel crucial em sua morte. Ela tinha apenas 46 anos. Sua perda atingiu a Europa com particular força e lembrou que até as vozes mais suaves muitas vezes carregam os fardos mais pesados. Keith Moon era pura explosão, caos e energia. Como baterista do The Who, ele encarnava o espírito selvagem do rock britânico como poucos. Suas apresentações eram imprevisíveis, barulhentas e lendárias, especialmente para o público europeu. Mas essa mesma inquietude o perseguia também fora do palco. O álcool se tornou um companheiro constante para Keith, primeiro como parte de um estilo de vida excessivo, depois como fuga de sentimentos de culpa, vazio interior e perdas pessoais. Em turnê, ele desabava repetidamente. Shows tinham que ser cancelados, seu corpo estava no limite. Em 1978, ele tentou largar o álcool, mas os medicamentos para o tratamento de desintoxicação se tornaram sua ruína. Keith Moon morreu em 7 de setembro, com apenas 32 anos. Sua vida mostra tragicamente que por trás do riso mais alto, muitas vezes se esconde a dor mais profunda. F. Scott Fitzgerald foi o símbolo literário do sonho americano e, ao mesmo tempo, de sua decadência. Com O Grande Gatsby, ele descreveu o brilho, a riqueza e o vazio por trás deles como poucos outros autores, uma obra que é reverenciada na Europa até hoje. Mas enquanto suas histórias celebravam o sucesso, Fitzgerald perdia cada vez mais o controle sobre sua própria vida. Preocupações financeiras, dúvidas sobre si mesmo e a pressão de ter que produzir constantemente o empurraram cada vez mais para o álcool. O que começou como bebida social tornou-se dependência diária. Sua saúde deteriorou, sua carreira estagnou, mas ele continuou escrevendo, impulsionado pelo medo de ser esquecido. Em 21 de dezembro de 1940, Fitzgerald morreu de ataque cardíaco, aos 44 anos, severamente enfraquecido por anos de abuso de álcool. Sua história nos lembra que nem mesmo grandes pensamentos e palavras geniais podem proteger seus criadores de sua própria queda. Eles tinham talento, fama e uma voz que alcançava milhões, mas nenhum deles estava protegido da solidão, da pressão interna e do poder destrutivo do álcool. Esses 7 destinos mostram que o sucesso não significa automaticamente cura e que aplausos não são resposta para a dor espiritual. Por trás de cada nome conhecido, havia uma pessoa que queria ser vista, compreendida e talvez salva a tempo. Suas obras continuam vivas, suas vozes, suas músicas, suas palavras permanecem inesquecíveis. Mas suas histórias nos advertem a olhar mais de perto, não apenas para o brilho, mas também para as rachaduras por trás dele. Talvez a verdadeira lição esteja em demonstrar compaixão antes que seja tarde demais, tanto nos holofotes quanto em nosso próprio ambiente.